4, 3, 2, 1. Pode ir pra qual? Olá, olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Página Virada. Este é o nosso quarto encontro? Quarto encontro. E, excepcionalmente, na segunda-feira, mas também não deixa de ser uma experiência nova, né? Até pra gente sentir o que encaixa melhor aí na rotina de cada um. Tanto nisso, né? Isso. Mas o imprevisível é um negócio assim, a vida é imprevisível. E aí, como que a gente não tem medo disso? Porque tudo que você vive, você não consegue garantir ou ter certeza de que aquilo vai ser do jeito que você planejou, né? E o interessante do imprevisível é que ele acaba que ele entra no cerne que a gente já falou do que nos leva à ansiedade, né? Sim. Que é aquilo, a gente não saber o desfecho das coisas, né? Verdade. Então, quando eu falei, por exemplo, a pessoa fica... o imprevisível for uma doença, a pessoa não sabe o desfecho daquela doença. Se ela vai concretizar aquele período de doença de uma pessoa querida. Só com cura ou a não cura? Ou o prolongamento da doença ou a morte, né? Então, não saber o futuro que nos deixa totalmente ansiosos, né? o não saber o que esperar, né, de tal situação. Ou até mesmo quando algo que não era esperado acontece e a gente trabalhou por um resultado X, né? Como foi ontem, né, no relato que o pastor estava colocando, até mesmo aqui no nosso culto, né? Estava com as férias programadas e foi trilhando rumo àquelas férias. De repente, acontece algo totalmente imprevisto, né? Que foi uma situação que o fez voltar. E uma sucessão de fatos foram acontecendo que não estavam previstos. E no momento em que ele volta, ele não sabe nem o que ele vai encontrar lá. E às vezes acontece uma situação fora dos meus planos. Seja uma doença, como o André falou, né? Ou estou com uma viagem marcada e vou voltar tal dia, sei lá, para um evento importante, e aí cai um temporal. E agora? Eu já não sei mais o que vai acontecer diante dessa situação e aquilo nos traz ansiedade, né? Da agonia. Agora eu não tenho mais controle. E assim, essa coisa que a gente acha que nós temos controle de tudo, né? Exato. A gente acha que está no controle de tudo. Aí, nesses momentos, né, que a gente estava conversando antes, que os medos são interessantes para nos lembrar, né, daquilo que somos. Aí, quando chega uma questão que estava imprevisível, aí a gente lembra, ó, realmente eu não estou no controle, estava esquecendo, né, que tudo que eu planejei não está no meu controle. E agora eu tenho que ficar sob a tutela de Deus, né? Ele que rege a minha vida e sabe aquilo que é melhor e pior para mim, né? E com certeza ele vai fazer aquilo que é melhor para mim. Por mais que no momento a gente, às vezes, fique sem entender, né? Porque nós estamos aflitos naquele momento, né? De susto, né? Por uma coisa que chegou do nada pra gente, né? E O imprevisível. ó, o imprevisível. Chegou um aí, imprevisível aqui. Todo mundo? Ligou. Só do Leulair. Tem uma música que Ok. fala... Ligou. A música fala, se o acaso... Como é que é? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Bom, quem acredita nisso pode ter medo mesmo, porque... Depender do acaso, né? Todas as coisas conspiram para o mal daqueles que acham que o acaso te protege, né? E você citou a pregação ontem, né, do imprevisível, e a passagem que ele leu e meditou, Romanos 8, 28 a 30. Eu estou com outra versão aqui no livro, né? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou também chamou, e ao que chamou justificou, aos que justificou também glorificou. Então o cristão ele tem que ter consciência de que não há imprevisíveis para o nosso Deus. Tudo é planejado. E não há imprevisíveis para aqueles que andam no caminho de Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento. O sofrimento é muito importante na vida de uma pessoa. Então, não tem que caminhar nesse mundo
com medo do imprevisível, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Eu gosto da passagem do Sermão do Monte, quando Deus fala, Cristo fala, né, no Sermão do Monte, que cada dia tem o seu próprio mal. Sim. Acho que é Mateus 6, o último versículo de Mateus 6. Deixa eu abrir aqui para ver certinho. Então, assim, já está dito para a gente que cada dia terá uma novidade, né? Terá um motivo de ansiedade. Então, assim, não adianta ficar ansioso o tempo inteiro, preocupado com os problemas do dia a dia, porque eles já estão considerados né, para a gente, né? Sim. Deixa eu ver aqui, acho que é 34. Eu acho que a gente é bobinho. Porque a gente é bobinho, assim. Eu fico imaginando sempre a gente como criança, né? Você vai lá, faz... A criança mesmo, eu guardei muitos desenhos dos meus filhos pequenos, e aí você olha hoje, nossa, era aquele desenho mais simples, e achando que estava abafando, né? E a gente faz a mesma coisa com Deus, e a gente acha que a gente tem controle de alguma coisa, que eu vou planejar tudo direitinho, a minha viagem, do jeitinho que eu quero. Inclusive, eu não gosto de viajar justamente por isso, porque viagem é um negócio que acontece com muitos imprevisíveis. Normalmente tem muitos imprevisíveis. Normalmente tem. Por isso, eu não gosto, né? Justamente por isso, porque você acha que a gente é bobinho, acha que tem controle. E a mente do engenheiro é diferente, Não né? Se se sair do planejado... Nossa, é muito sofrido. Mas tem Tiago também, posso falar? Pode, só conseguir, deu um problema aqui. Portanto, que é exatamente isso, tá? Nossos planos, nossos planejamentos na vida. Ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, nós temos que ter essa consciência de que nossos planos estão sujeitos à vontade de Deus. E com isso a gente não se frustra, porque se der errado, Tá ok, certo. é isso mesmo, tinha que ser. É viver sob a soberania de Deus, né? Deus, me ajude então a resolver esse imprevisto. Pareceu que não estava planejado, né? O senhor colocou agora, me ajuda, né? Se está tudo sob seu controle, eu sou seu filho, então me ajuda, teve um imprevisto. Eu acho que isso tira a ansiedade. Tira, com certeza. Aliás, é até melhor quando vem um imprevisto, assim, muito imprevisto, assim, totalmente fora, né? Porque, assim, eu, pelo menos, na minha experiência pessoal, parece que quando acontecem essas situações que são muito fora do esperado... Não é um pneu furou, foram 3, furou de uma vez só. É, tipo assim, não tem step. é a hora que eu falo assim, não, realmente, aqui, ó, Deus está fazendo alguma coisa, então Vai ser. relaxa, que não tem absolutamente nada que eu possa fazer para recuperar. Eu acho que a nossa reação diante do imprevisto, às vezes, é até pior do que a ansiedade pela possibilidade de um imprevisto. Porque a gente fica tentando resolver a qualquer custo o que a gente previu e teve um intercurso ali, né? Algo que bagunçou um pouco, mas eu vivi em plena lua de mel. Chegamos lá, no primeiro dia de lua de mel, meu digníssimo esposo, recém-casado, estava com um problema grave na garganta. Nosso primeiro passeio foi para o pronto-socorro, para emergência. Tem coisa pior, né? Para um casal cristão ainda, né? Chegar na lua de mel e ir para o pronto-socorro, tomar benzetacil, né? Mas como lidar com isso, tem né? uma coisa que, eu não sei se é infantilidade da minha parte, mas eu tô assim, se eu tô indo para algum local e acontece alguma coisa no caminho que vai me atrasar, eu falo assim, Deus tem um propósito. É para me poupar de algo. E ao contrário, se todos os semáforos começam a abrir, eu falo assim, Deus tem um propósito. Ou se os semáforos estão abrindo, estão tudo verde para mim, o que está acontecendo? Aí eu vou assim. Teve uma situação que eu vivi, até foi uma experiência que eu gosto de lembrar para a Lara, né, minha filha. Quando ela era pequena, eu dava aula ainda nessa época, e ela estava fazendo parte do ensaio do coralzinho aqui na igreja. E ia ter uma confraternização dos professores depois,
O Otávio era bebê, ele veio comigo para o ensaio e o combinado era que depois a gente iria para essa confraternização. E ela estava, nossa, muito empolgada, porque ia conhecer os meus colegas, professores, né? Ainda mais que eu dava aula à noite, eles não conheciam o meu ambiente de trabalho. E quando terminou esse ensaio, estava assim, um temporal. Um temporal. E aquela chuva terrível e tal. Eu falei, nossa, não tá uma situação, Pra né? gente ir, né? Pra gente ir e tal. Um bebê. E aí, meu celular acabou a bateria. Eu sabia onde que seria a confraternização, mas eu fiquei achando que não estava um cenário muito bom. E aí eu comecei a falar, aí eu parei. Eu falei, não é pra gente ir. E fui em direção à nossa casa, desistindo daquele plano, da confraternização. E ela foi falando o caminho inteiro. Ela era pequenininha, mas assim, criança quando gera uma expectativa, né? Vida goteira. Mas por que a gente não vai? E a gente vai perder? E vai ser a única confraternização? E falando. Eu falei, minha filha, calma, que tem um motivo. Mamãe não tá sentindo paz da gente ir e tal. Beleza, fomos para casa. Quando chegou em casa, eu pus o celular para carregar. As mensagens tinham chegado para mim, o pessoal cancelando o evento. Justamente pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Eu falei, minha filha, imagine se a gente tivesse chegado lá. Eu não teria visto a mensagem. Eu teria descido com um carrinho, embaixo de chuva, atravessado um monte, ficado lá no lugar, esperando as pessoas, sem notícia alguma, um tempão, seria um transtorno. Corria o risco de alguém adoecer por conta disso. Então, assim, a gente foi poupado sem eu ter a garantia, né, Sim. da resposta. Sim. E assim foi. Então, volta e meia eu lembro disso. Eu falei, a gente tem que descansar de que Deus está cuidando. Sim. Quando você tem a consciência disso, você leva a vida muito mais leve, né? Uhum. E você não fica tão nervoso quando dá errado, né? Você falou de viagem, mas imprevisto em viagem são todas as viagens. Pode saber que fico não vai observando. acontecer eu fico como planejou. observando as pessoas. Tem gente que fica muito nervosa, briga com o outro, porque não foi do jeito que estava pensando. Exato. Perdendo voo, né? É terrível. O quarto é diferente do que esperava. Olha o lado positivo, eu estou viajando, estou relaxando, então tá Dormir em tudo cadeira de certo. aeroporto. Tá tudo certo. Né? Então, quando a gente sabe que Deus está no controle, a vida fica mais leve. Verdade. Uhum. Eu acho que um outro ponto difícil também, que é a hora que a gente se volta para a palavra de Deus e para a oração. É quando a gente é colocado diante de uma situação imprevisível e a gente tem que agir. Porque às vezes quando é só para você esperar, parar, né, e aguardar a solução, é uma situação. Aí é o exercício de ter paciência, de descansar, de renunciar aquilo por aquele momento, etc. Agora, quando é algo que você não sabe, você não estava preparado para lidar com aquilo, e você realmente precisa tomar uma decisão e agir de alguma forma, sem saber. E isso gera ansiedade. E agora, para que rumo eu vou? Eu preciso ir para algum lugar, né? E a gente acaba ficando naquela agonia, né? E se eu for para um lugar... Eu não conheço nenhum dos dois cenários, porque eu não estava preparado para eles, né? Qual, afinal, eu devo seguir? E aí é a hora da gente se colocar em oração, né? E É hora de descansar em Deus. Muito descansar. joia você falar isso. E de falar assim, Deus, eu não sei. Não sei mesmo. Eu dependo do Senhor. Eu sabia até agora, mas agora eu não sei mais. Até o momento que eu sabia, que eu achava que eu estava cuidando da minha vida, era até meia hora atrás. Então me ajude a tomar um passo, mas que seja o passo que, né, que te agrade. Não é nem o passo que vai me fazer feliz, ou o passo que vai me dar o resultado que eu quero, mas o passo que te agrade. Eu acho que esse é o ponto. Vamos virar a página? Vamos passar para o improvável, que ainda não está tão distante, né? Mas eu gostei muito da explicação que você pegou, da diferença do imprevisível para o improvável. O improvável é que ele coloca como a pessoa fazer cálculo demais, né? Ele coloca que a pessoa pensa demais nas tragédias que podem vir. E se, né? Acho que os e se. E se. E se? Não, a gente tem que estar preparado, porque e se acontece tal coisa, né? Nossa, é horrível viver disso. E a pessoa não descansa, né? É muito. Você fica tenso o tempo todo, porque e se tem 1000 possibilidades, Às vezes quando tem muito e se, você não desenvolve nada nessa vida. Os projetos ficam tudo no e se, tudo no papel. Isso. Na minha área, por exemplo, Sim. se a pessoa ficar muito no e se, ela não sai. anestesia ninguém. É verdade. Só tem em si, né? Só tem em si. Eu agora acabei de ver uma notícia
na televisão falando o seguinte, uma surfista, 36 anos, acho que ela é australiana, ela, pegando onda, claro, foi morta por um peixe-espada. Vocês acham que isso daí... Eu achei que não, isso é piada, não pode ser, porque a probabilidade... Existe a probabilidade, sim, mas você já imaginou o tamanho dessa probabilidade, tanto que ela é pequena, Nossa. e ela foi morta por um peixe-espada no mar? Como? Assim, as estatísticas que ele colocou aqui eu achei muito interessante, né? Porque ele colocou aqui a estatística Do avião, né? do avião. Do avião. E, sim, a do avião, comparado com o do tubarão, a do tubarão tá mais fácil morrer E comido ninguém- por um tubarão, É, e né? ninguém tem medo, naturalmente, assim, de morrer De morrer de tubarão. comido por a não tubarão, ser que você né? vá para Recife ali, né? É. Desculpa, pessoal de Recife, mas assim, é a fama. É a fama, né? Mas é verdade. E assim, é como, também comparativo com você andar de avião ou elevador, né? Também, a probabilidade de acontecer um Não, acidente. e outra coisa que ele colocou, eu achei muito interessante aqui, é que dentro a quantidade de acidentes de avião que tem no mundo, a taxa de mortalidade ainda é pequena. Pois é, isso aí me Porque você tem surpreendeu. muito avião que cai, porque acidente é acidente, não precisa Aham. ser acidente mortal. Isso. Porque acidente é acidente. É porque geralmente também É. só noticiam Geralmente. as catástrofes, As né? catástrofes ganham Então, os- noticiário Você no está falando mundial. do medo improvável, o medo improvável do elevador estragar e a pessoa morrer, cair, despencar. Aham. Tem gente que não anda de elevador por causa disso. Isso. Tem gente que não anda, não viaja, não faz uma viagem internacional com medo do avião cair. Sim, não anda de avião. Mas, Ou Gustavo, até mesmo você esses acredita brinquedos. Que eu, quando eu estou no elevador, eu fico pensando que postura eu devo tomar se as cordas do elevador arrebentarem. é. Eu fico, será que eu coloco as pernas e a mão abraçando assim, É o medo empurrando? improvável, porque elevador é o transporte mais seguro que existe. E quando acaba a energia, aí que ele freia, É. sabia? Que é a energia que mantém ele É. destravado. Isso. Quando acaba a energia, ele trava. Sim. Acho que o ponto também é assim, esses dias eu estava vendo, aí vem para psicologia, né? A psicologia, eu não sou psicóloga, gente, então estou falando aqui De com orelhada. pouca propriedade, tá? Mas que a gente treina, né, o nosso cérebro em muitas coisas, inclusive naquilo que a gente considera como sendo o regular e normal para ele. Ok. Então, quanto Padrão, mais então quanto mais ICs eu coloco, se de fato eu for entrar no elevador, todas as vezes que eu entrar no elevador, eu começar a pensar nas probabilidades que estão ali intrínsecas à minha estada ali, né? Eu vou sempre colocar aquele meu pensamento e meu cérebro em posição de alerta, de que existe um risco iminente de morte aqui. Da mesma forma, você vai para um parque de diversões, vai para uma montanha-russa, né? Não, é seguro. Gente, nada é 100% seguro. Por mais testes que se façam, né? Ou esses toboáguas que tem uma queda X lá, às vezes eu até brinco, o povo fala, nossa, mas você não tem medo? Não, se me falar que é seguro, eu vou e me jogo. Porque, de fato, se eu for subir as escadas pensando na probabilidade de soltar um parafuso, o que pode acontecer é algo... Eu fui naquele tobogã de Fortaleza, aquele do Beach Park. Você se descola do tobogã. Descola. Depois que eu escolhi a minha vez, eu falei assim, o que eu estava fazendo aqui? Eu acho que é por isso que criança... É bom ser criança. Vamos falar de velhice daqui a pouco, mas é por isso que é bom ser criança, porque a criança não tem em si. Não tem. É. Não Ela, tem ela sim, não sim. calcula os Aham, riscos. aham. Ela não calcula. É claro que assim, tem riscos que a gente tem que calcular. Né? Sim, até por Por exemplo, prudência, né? eu estou em uma família, tem filhos, eu não vou pular de paraquedas. Os paraquedistas vão contestar vão você, mas tudo bem. contestar, Eu né? não vou pular de paraquedas. Né? Então tem risco que você tem que calcular. Eu não vou entrar num submarino Mas eu acho pra ir que o lá conhecer problema da Titanic. ansiedade é coisas que o risco é muito baixo. Aham, Você não tem que preocupar com aquilo, aham. porque o risco é baixo. E às vezes a pessoa fica ansiosa pela probabilidade de 0,001% acontecer alguma coisa. Mas existe a chance. Então, Então. por que eu vou correr? É verdade. Eu acho que é esse é o o ponto, problema. né? Aham. É de tentar se cercar, se proteger de toda a chance possível. Porque tem gente que pensa assim, se existe a chance de 1%, vai ser eu naquele dia.
Porque já está condicionando o Verdade. pensamento, né? Então a mente é inclinada a ser o azarado. Né? Essas coisas só acontecem comigo. Né? Só acontece comigo. E tem hora que eu até acontece mesmo, é com você. Me deixa longe. Porque se você é desse tipo, é melhor nem ficar perto. Mas eu acho que mesmo diante desse, o improvável e o imprevisível, para mim, os dois aí, a nossa postura tem que ser a mesma, né? Assim, da oração, né? Diante de 0,0 probabilidade de acontecer, eu estou nas mãos de Deus. O que eu vou fazer? Sim. Então, esse controle dele, essa entrega e a oração. Porque não tem outro jeito de lidar com isso, senão é paralisante. Você deixa de fazer tudo. Porque tem tanto em si, tanto em si, tanto em si, que você não vai se entregar a nenhuma atividade, nem de lazer, nem qualquer, mesmo um empreendimento, um negócio que você vai fazer, existe investimentos, né? que você pode perder tudo. Às vezes a pessoa calcula tanto, faz o investimento achando que, não, agora vai. E dá errado, né? O 0,0%. Mas ok. Não, a e eu vida me- é assim, é cheia de riscos. Eu me encanto com as histórias, as narrativas bíblicas, em que a probabilidade de dar errado, na verdade, eram altas, né? E Deus ainda falou, vai. Sim. Porque, assim, são histórias que evidenciam muito descaradamente Deus falando com o seu povo que é Ele que está no controle e Ele faz coisas totalmente imprevisíveis, totalmente improváveis. Ele faz o sol parar, né? Ele faz água repartir ao meio. Fez as pessoas acreditarem que cada tocha era um exército, né, que ia descer da colina para atacar e o pessoal desistiu, né? Não, Eu acho aquilo lá, gente. A situação de Jericó, por exemplo, né? Foram os espias lá, voltaram, falaram, Não tem jeito, a probabilidade ali é 0. não, sem chance. Não, a gente pode voltar para trás que não vai ter jeito, né? Ontem, E aí esse Deus- caso de Esther ontem, como é que vira a mesa assim? Era improvável aquela virada de mesa. Exato. O povo ia ser aniquilado E vira. e, de repente, o inimigo que ia aniquilar o povo É é quem é enforcado. Então, são situações assim. Eu gosto mais daquela história de Jericó, porque não só Deus falou, vai. Não, mas não tem jeito. E ele falou para Josué. Josué não titubeou, né? Ele ficou com medo, mas ele se colocou diante de Deus e pediu auxílio para que Deus o fortalecesse. E Deus falou, ser forte e corajoso. E ele fez o povo fazer um ritual ali que Ninguém acredita. que tipo assim, ok, a gente vai ficar dando volta aqui, marchando, e o povo lá do alto, né, os vigias lá em Jericó deviam olhar para baixo, esse povo enlouqueceu, então tá fácil, né, tá fácil. Não tem probabilidade desse poveco aí nos vencer. Isso. E aí, na última volta, vai dar um grito e a muralha desmorona. Então, assim, ele mostra muito claramente que ele faz coisas que ninguém espera. Para reforçar para nós, confia. Isso. Confia. Não é você garantir todos os seus cálculos, né, engenheira? Que vai dar certo. E, às vezes, você está caminhando para um rumo, não é o rumo que eu tenho para você. Sim. E ele vai lá e te coloca exatamente onde você tem que estar. Eu acho interessante que ele colocou um salmo, né? Leva meus olhos para os montes. E a gente, meio que quando a gente era criança, de fazer aquelas viagens mais longas de carro, né? Quando antigamente as pessoas tiravam viagens mais longas, né? A gente, vez ou outra, a gente recitava esse salmo antes de viajar. Minha avó fazia isso Né? muito quando a gente viajava. Porque é como se fosse, assim, ó, coisas improváveis podem acontecer, né? Então, né, nossa confiança está aqui, né? Eleva meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro. Meu socorro, né? Do céu, da terra. Assim, tem coisas improváveis que podem acontecer, mas o meu socorro para todas as situações está aqui, ó, em Deus. Em Deus, né? Isso. Você está falando dos improváveis da Bíblia, né? E eu lembrei de Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, e todos passaram por coisas improváveis. Ele fala de Noé, que ficou 100 anos construindo uma arca, sendo que nunca tinha caído uma gota de chuva na terra. Exato. Ele vai falar de Abrão, que saiu da sua parentela em busca de uma terra prometida que nem sabia onde que era, só foi na fé.
E um filho E prometido... aí vai falar de Sara, que ele tinha 100 anos, Sara 90, que eles teriam um filho. Ok. Tudo é improvável. Tudo é improvável. Pouquíssimo provável. Tudo é improvável. É. E todos os heróis da fé que a gente vai vendo, José, era tudo improvável na vida dele. Ele só se lascou. Só se lascou. Aliás, aconteceu um monte de coisa Era imprevisível, muito né? improvável ele ser o segundo do reino do Egito. Não, totalmente. E se alguém calculasse, não chegaria nessa probabilidade. Sim. Não passaria dos E 30 anos. todos que você vê aqui, Moisés, tudo era improvável. Ele pegar, tirar aquele povo de lá e passar no meio do mar, e andar 40 anos no deserto, e tirar a água da pedra. Até Davi derrotar o Golias é improvável também, né? Sim, Cair, ele ávidos, cita. E se a gente galeria da observar, fé. se a gente for observar a galeria da fé, todos Foram testados. a sua fé Sim. e provados pela fé. É. E a nossa fé é isso, a nossa fé, ela pauta a nossa vida. Sim. Ela guia o nosso caminho. E você vê que, assim, eles construíram a história deles na fé. Na fé, na palavra de Deus. As promessas. Né? Nas promessas. Sim. Eles miraram na promessa. Mas a caminhada foi totalmente improvável. Exato. Deu tempo, É gente. lindo Vamos isso passar aí. para o próximo. Essa aí é boa, hein? Você acha boa essa? Porque tem Olha. dois lados nessa moeda aí. Tem, Envelhecer. Eu achei... Sim, sabia que tem nome, né? Eu gosto de descobrir quê? esses nomes, gente. O medo, a fobia de envelhecer, tem Fobia. nome. Tem dois nomes. É gerascofobia Nossa, é até feio, não? ou gerontofobia. Cheiro um pouco. Eu acho mais bonito. É, gerascofobia, né? Feio. Teve um levantamento da Pfizer aqui no Brasil, né? Não tem tanto, assim, tem alguns anos já. Diz que 90% da população brasileira tem medo de envelhecer. 90. 90%. Todo mundo aí. Isso é visível nas clínicas de estética, né? As Ou se pessoas querem ter a estampa de gente nova. é. E A pessoa não aceita a idade. Isso sabe, eu acho assim, existe uma contradição tão forte na nossa cultura, porque é o tempo todo batendo na tecla de que, você tem que fugir dos padrões. Aceite, né, as múltiplas belezas, de que, nossa, todos os corpos são lindos, todas as cores de pele, todos os tipos de cabelo, né, porque a mídia massacrou durante muito tempo com o padrão ideal de beleza. Não existe isso, você tem que se amar e se aceitar, e não importa o que os outros falem, etc, 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 né? Mas isso diz respeito só à forma física, né? E, na verdade, é uma grande hipocrisia, porque, no fundo, continua todo mundo perseguindo aquilo. Mas não se fala sobre velhice, né? Não existe esse apelo para valorização Da velhice? da velhice Do velho. e da maturidade. Muito pelo contrário, O as máximo que pessoas... eles fazem é citar os orientais que valorizam, dão valor, né? André, a é no sabedoria, máximo para fazer uma leitura. Isso, é só isso mesmo. Não, porque vai sentar, põe um só isso oriental mesmo. para apresentar um programa com a sua cara de velhinho. Não é valorizado. Não é valorizado. É assim, eles mostram no máximo o respeito que os familiares, os parentes dão àquele, né? Mas não gente, colocam eles em locais privilegiados também, não. Se a gente observar, assim, ao longo da história da humanidade, a busca do homem sempre foi pela fonte da juventude. Assim. Sim. Então, as histórias que a gente sempre viu, né, os contos, a busca pela fonte da juventude. Porque a velhice, eu estava lendo lá em Eclesiastes, é uma série de coisas complicadas. Olha, é o sol e a lua escurecerem, as nuvens depois da chuva, os guardas da casa tremerem. Ele fala isso, né? Os homens fortes se curvarem, os moedores serem poucos. E aí, assim, uma série de problemas mesmo que a velhice traz. O que é verdade. Sim. A perda do vigor, Sim. isso assusta. Sim. Por outro lado, você vê coisas boas na velhice, que a própria palavra de Deus vai falar, que nunca viu um velho desamparado, né, nem a sua descendência a mendigar o pão. E o Senhor sempre esteve presente. E como o autor mesmo fala de Davi, né, de morrer em ditosa velhice, então a velhice boa, né? Existe uma velhice boa. Existe uma velhice boa. Mas
não é fácil. Eu tô falando com propriedade, tá? Não é fácil você ver os anos irem passando e você acontecer como Eclesiastes, você começar a usar óculos, né? Você ter que estar na academia fazendo musculação, porque senão seus músculos realmente vão se curvar. Então, assim, não é. Você ter que mudar o seu cardápio, você mudar suas atividades normais, porque você tem que lembrar que tem limitações que você não tinha antes. Usar sapato que não precisa... Isso. Com Tirar os amortecimento. sapatos. Não, é que não precisa amarrar o cadastro, que você não tem que ficar muito tempo abaixado. Isso. Então, assim, coisas que vão mudando mesmo. E aí você tem que fazer uma mudança, inclusive, dos seus hábitos e das atividades laborais, por causa disso, né? Não é simples. Mas, por outro lado, vem coisas boas, que hoje eu sei usufruir. Eu já vou com 5 netinhos, isso é a coisa melhor que tem no mundo. Então, assim, tem coisas muito boas, além da sabedoria que o Senhor vai dando. Assim, eu olho para trás e assim, por que eu tinha tanto medo ou desse negócio de planejar tudo? Você não consegue planejar. Então, assim, algumas sabedorias que você vai adquirindo ao longo da vida. Acho que isso é muito bom. Eu gostei demais da forma como ele abordou o medo da velhice, né? Porque antes de ler eu tinha, assim, medo de envelhecimento. A primeira coisa que eu pensei são até as coisas que ele citou aqui, né? Que vou ler as que ele citou aqui. A dependência. Medo da morte, né? Da doença. Suscetível à doença. Desamparo. Desamparo. De perder amigo, né? Depender dos outros. E inadequação, né? Que, tipo assim, vou ficar obsoleto, né? Eu pensei realmente nessas coisas, né? Mas ele colocou uma perspectiva aqui muito interessante, né? Da visão de Deus para com o homem velho, né? Porque que o homem não deve se preocupar com todas essas coisas aqui, porque o que ele gosta no velho não tem nada a ver com esses medos aqui, né? São as promessas dadas a ele, né? Eu achei muito interessante a abordagem que ele deu nesse capítulo. Agora, tem uma coisa que eu fico assim pensando, porque o salmista fala, né? Eu até separei aqui. Cadê a Bíblia? Olha só, Salmo 90, 10. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, assim, eu fico até assim, olha só, ditosa velhice, né? Uma velhice agradável, mas também tem essa questão aqui, né? Da limitação. Da limitação, né? Da idade, né? Então, assim, nós vamos morrer, porque é a nossa herança, né? Sim. Nós vamos morrer. Mas enquanto a gente não morrer, a nossa velhice tem que ser vivida não com medo de todas as coisas que estão nos cercando, como as 5 que ele citou aqui, né? Nós temos que viver para a glória de Deus esses dias todinhos e aproveitar o conhecimento da palavra que a gente obteve, as experiências de vida e ajudar as outras gerações, né? Sim. Que estão, né, abaixo de nós. E que eu acho que é importante demais, André, assim, uma outra perspectiva da velhice. É porque você, igual eu disse, você tem limitações, ok, mas ainda, o Salmo 32, que ainda na velhice a gente dá frutos para o Senhor. 92. E a gente dá frutos para o Senhor. Então, eu penso isso na minha vida hoje, que eu tenho condições de dar mais frutos hoje do que eu já dei na minha vida inteira para o Senhor. E de outra forma, talvez até melhor, porque o conhecimento, a experiência que a gente tem com o Senhor ao longo desses anos é outra coisa. Então, assim, tem condições da minha vida ainda ser útil nas mãos dele. Por isso que Paulo até recomenda, né? Que as mulheres mais experientes e mais velhas aconselhem as jovens. Isso. E as instruam nessa caminhada, né? Isso. De como ser a esposa, né? Conforme a palavra de Deus. Uma serva mesmo. Isso é muito bom. Sobre medo de envelhecer, a pessoa que faz tudo errado na vida, ela tem que ter medo mesmo. Ela tem que ter medo, porque vai dar errado. O Gustavo, ele bate doído, hein? Né? Mas isso aí é assim. A Vai vida colher, é assim. vai A vida não aceita desaforos. Isso. Então, se você quer ter uma ditosa velhice, você tem que ter uma vida justa. Andar segundo os caminhos do Senhor. Que você não vai ficar desamparado. Salmo 92, que você citou. Os justos florescerão como uma palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor.
florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos. Você não vai ser uma árvore desgalhada, seca, e que ninguém quer. Fala, não, arranca, poda aí logo, porque isso aqui tá... Acabou. Já não serve deu o que para mais podia dar. nada. Já deu o que Pode podia dar. passar um machado aí, porque não serve para mais nada. Não, o velho que cultivou durante a vida a justiça, caminhou nos caminhos do Senhor, a velhice, ele dá frutos, e muitos frutos. Ele não é um descartado. Permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Então, às vezes a pessoa ela fica com medo de ser uma pessoa desprezada, uma pessoa descartada pelas limitações, uma pessoa que não serve para nada. E isso não é verdade. Não é verdade. O velho, ele pode frutificar na vida da igreja, na vida da família. Uma pessoa experimentada. Né? E a nossa sociedade, às vezes, descarta, porque o velho ele tem dificuldade com as tecnologias. Às vezes a criança olha, ele é burro, ele não sabe mexer no celular. Ele não sabe de nada, não sabe mexer no celular, não sabe de nada. Dá trabalho. Dá trabalho. Então, Mas o que eu mais admiro na velhice, eu acho que é a temperança em tomar decisões. Porque nós mais jovens somos mais afoitos em tomar decisões. Né? Isso. Eu acho que eles adquirem uma carga de experiência e sabedoria de Deus, né? Que a hora que eles vão tomar algumas decisões, eles são mais calmos, dão mais tempo, Não precipita, né? são mais amorosos em suas decisões. Isso. Eles pensam mais no amor ao próximo do que, às vezes, na solução imediata para um problema. Mas né? esse velho que o Gustavo falou, o velho que constrói a sua vida, a sua sabedoria Ele no Senhor. cultivou No Senhor. amor Que na não tem. vida dele. Isso. Se ele cultivou amor, ele vai ser amado na velhice. Eu acho Se ele não cultivou amor, a vida dele foi só destroçar a vida dos outros, esse tem que ter medo. Mas eu acho que Esse vai também entender. uma grande vantagem, né, da velhice é porque provavelmente boa parte das vaidades já se foram, né? Tanto físicas quanto assim de status, de poder, né? É quando chega Salomão lá, né, compartilhando, né, deixando registrado, tudo é vaidade, já passou por tudo e viu que são coisas que vão, né, com o vento. Então essa coisa de ao tomar decisão espera-se, né, que elas não sejam movidas por vaidade, mas pelo que de fato tem importância e tem relevância. Mas até uma última coisa que eu queria colocar em relação a esse medo da velhice, que me chamou a atenção num outro estudo que eu estava lendo, né, das dificuldades dos jovens de hoje. Eles são muito ansiosos pela coisa do aqui e agora, né? Então, tem muitos jovens que consideram que passou dos 24 anos já está velho. Mas não é nem velho de que está acabado fisicamente, não. É porque se tem até uma ele, expressão. nessa idade... Cringe. Se nessa idade ele fez não $1 milhão de conquistou, ele não conquistou tudo que ele podia ter conquistado. Sim. Enquanto tem outros mais novos que ele, que já estão milionários, porque, se tornaram um grande influenciador, tem um canal no YouTube muito bem sucedido, ele fica com a sensação de, nossa, passou meu o tempo. Eu não tem mais chance de realizar meus sonhos. Então, essa noção de que aos 24 anos ele já está velho, e é algo assim tenebroso, eles estão em crises muito profundas de ansiedade por conta da idade avançada aos 24 anos. Olha que sério. Sem ter construído o que o amigo construiu. Sem saber o que ainda vem pela frente, ainda tanto tempo. E aí que vem Mas o nosso não vai. grande problema humano, né? A nossa horizontalidade. Ficar colocando a nossa valorização, a nossa estima, admiração, ou aquilo que a gente busca sempre na expectativa do outro. Do outro. Isso. Quando a gente está com a nossa confiança, segurança no vertical, aí Muda a perspectiva, né? E esse Passa a não ter tanto mais valor. Se o outro está melhor ou não. Você está nesse... Se está no horizontal, tem muito valor. Tem muito. E o horizontal nos leva para o próximo. Próximo. Mas antes do próximo, vou cumprir uma coisa que nós não temos feito. Que é cumprimentar as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Oxe, o chat, é verdade. Temos aqui a digníssima Poliana Emerick, minha esposa. Yara
Yara, amiga da Poliana. Renata, Leila. Temos a Hilda Melo, também aqui da nossa igreja, Jorge Gonçalves. A Poliana fez outro comentário aqui. Acho que quis falar sobre a providência de Deus, no caso de Abrão, quando foi sacrificar seu filho Isaac, Deus providenciou ali na hora. Talvez fosse improvável que Deus providenciasse algo ali naquele momento, mas... E a Linda, que eu acho que é a mãe da Ana, também, que está amando o nosso grupo. Que bom. Obrigada, Linda. Vamos passar, vamos virar a página, vamos pro próximo, que eu acho que o próximo a Bianca vai gostar de falar sobre ele. O medo de se expor. Esse é um medo que ninguém aqui tem, né, gente? Acho que tá aqui, né? Acho que vencemos um pouco, né? Estou brincando. Temos sim, temos sim. É o medo Não é de ansiedade, se mas expor. é medo, né? A gente tem. Mas a gente precisou vencer esse medo para estar aqui, Precisamos né? fazer um episódio certeza. treino, inclusive, né? É verdade, precisamos fazer um episódio treino. E antes da gente entrar aqui, a gente, né, dá um tremorzinho, né? Verdade. O medo de falar algo errado, o medo de ser julgado por alguém que está do outro lado, né? Mas ainda é uma posição relativamente confortável, porque eu estou atrás de uma câmera, né? Eu não estou vendo gente olhando para mim aqui, né, fazendo caras e bocas, ou mesmo assim, estranhando alguma coisa, ou comentando, né? Sim. Essa mediação aqui pela tecnologia acaba nos deixando um pouco mais confortáveis. Isso a gente, né? Tem geração que vai achar isso aqui uma coisa que vai trazer um medo danado, né? Para nós tá mais ou menos tranquilo, né? Mas tem gente que vai ter pânico disso aqui. E ele Fazer um até programa. fala, né, que um dos principais medos, né, que dá pânico nas pessoas é o medo de falar em público. Medo de falar em público. E que, de fato, hoje em dia, inclusive, as escolas estão treinando as crianças né, para lidar melhor com isso, já desde cedo, né? Apresentação de trabalho, já até para romper um pouco com essas dificuldades. Tem gente que faz tratamento Para isso, né? para conseguir falar, né, na frente de outras pessoas. Tem cursos gratuitos de oratória Para vencer o para medo? a pessoa vencer o medo, técnicas de vencer o medo. Eu acho que esse medo está muito ligado ao medo de ser criticado. Da avaliação Eu acho do que é o outro, né? principal. Então, assim, a gente tem que fazer o que é certo e, com certeza, quando você se expõe, você vai ser criticado. E, assim, a nossa função, quando a gente se expõe, é filtrar essas críticas. Porque tem algumas críticas que são boas, são construtivas. Mas tem críticas que não. Tem críticas que a pessoa, às vezes, está invejando a sua posição, que você está aparecendo. É que hoje eles chamam de os haters. Os haters. Os haters. Então, assim, internet, né? Está falando dos haters. Isso. Né? E tem pessoas que desistem da internet pelos haters. Às vezes tem até uma certa projeção, ela está aparecendo, está expondo coisas boas, mas os haters acabam com ela. Então, acho que esse medo está muito ligado com o medo de ser criticado. Sim, da avaliação. Eu queria até compartilhar, assim, a minha infância e adolescência. Minha mãe, ela escrevia peças de teatro. Então, eu me lembro, desde pequena, lá em casa sempre teve um grupo de teatro. Nós somos 6 irmãs. Né? Ela escrevia e ensinava em casa. Ensaiava e a gente apresentava na igreja. Então, desde muito novas, assim, a gente tinha que declamar poesia, que é coisa que hoje quase não acontece. Então, declamar poesia, então falar uma peça, fazer papéis numa peça, decorado, e ter que falar para o público, para as pessoas. E ela fazia questão, você tem que olhar para as pessoas, você está apresentando. Então, isso na infância foi muito bom para a gente, para perder o medo de se expor, de apresentar e de falar em público. Então, esse medo realmente não tem. Mas tem um medo que a adolescência trouxe, o medo de você se posicionar e aí você ter os haters de verdade, sem ser atrás de uma tela. E esse aí, o hater de verdade, sem ser atrás de uma tela, talvez seja pior. Né? Esse ponto que você colocou, eu achei fundamental quando a gente vai expor a nossa fé. Sim. Às vezes a gente fica retraído, Isso. porque você vai ser criticado. Com certeza, Né? sempre é. Então, expor a fé pelo medo de ser criticado. Isso. Gustavo, eu concordo que esse é um medo muito comum.
e não sei se vai servir para todo mundo a minha dica, tá? Mas de certa forma eu gosto, porque quando eu tenho a oportunidade de falar e as pessoas contestarem, é a hora que eu me vejo, assim, agora eu tenho a deixa para conseguir falar e entrar no assunto. Porque às vezes eu tenho dificuldade de iniciar uma conversa. Mas quando eu faço, por exemplo, uma declaração, quando eu faço uma afirmação com respeito a algo que está passando na televisão, algum vídeo na internet, e eu faço, se alguém discorda, aí eu vejo nessa oportunidade para mim. Então, assim, de certa forma, não é o meu caso, apesar de eu achar que ele é extremamente comum, né? Principalmente no adolescente e o jovem. Esses aí, com certeza. Eu que o mais tenho medo da exposição é falar errado. E escrever errado. A necessidade de aceitação. De aceitação, na fase da adolescência é muito grande, né? Mas ele toca num ponto interessante, que é assim, que é a nossa ilusão, né? De que é o medo dos outros conhecerem falhas e defeitos nossos. Eu vivi isso recentemente aqui na igreja. A gente teve um workshop de canto. E aí já avisaram que a gente teria que apresentar uma música para a professora durante o workshop, né? Bom saber que eu não venho na próxima. E eu lembro de ter perguntado para o Anderson, mas vai ser assim, lá na capela, no individual, né? Uma apresentação individual. Aí ele falou, não, vai ser na frente de todo mundo. Eu não, meu irmão, The Voice Gospel não é comigo. E assim, tem quantos anos que eu canto aqui na igreja, falar que tem jurado e vai dar nota. né? Ainda tinha isso. Tem quantos anos que eu canto na igreja? Assim, desde que eu me entendo por gente, que o Gil me colocou lá, ainda, pastor Gil, Banda né? Focus. Até antes da Banda Focus, então assim, adolescente. Antes, não lembro. Então tem pessoas que acham assim, ela é desinibida, né? Ela não tem problema com isso. Mas eu tenho muitas falhas na minha voz. E eu falei assim, tá bom, então é pra ser, então vai ser. E eu ainda escolhi uma música muito difícil. E aí depois ela até perguntou, por que você escolheu cantar nesse tom? E eu falei, porque eu queria levar ao limite. Se eu cantasse num tom que fosse muito confortável, talvez as minhas falhas e manias não aparecessem, né? E aí eu não ia receber avaliação. Mas, assim, foi duro. Eu cantar na frente de todo mundo. Mas isso não é comportamento adolescente, né? E ela... Não, mas a exposição, madura, né? Mas, assim, tem hora que você tem que jogar lá na altura mesmo, se expor, porque mostrar a nossa fragilidade é importante para o nosso crescimento. Isso. E eu ouvi contribuições dela de manias que eu arrasto há, sei lá, 20, 30 anos e eu nunca soube. Percebeu. E foi bom, sabe, assim... A gente tem que se mostrar frágil. Essa necessidade que o ser humano tem de se mostrar capaz de tudo, ou naquilo que ele acha que ele não é capaz, ele nem beira. Sim. Né? Pelo receio de passar vergonha, né? De errar, né? A gente tem que passar vergonha de vez em quando. Eu acho que faz parte se humilhar, faz parte da nossa caminhada cristã, não é? Porque quando a gente se sente forte e poderoso demais, dificilmente a gente se submete ao Criador. Ai, Deus pode abençoar a gente, então, com intrepidez, né? Intrepidez e menos covardia, porque essa questão da exposição realmente leva a gente, às vezes, para uma postura covarde. Sim. E é muito triste. A covardia é muito triste, né? Ela te machuca, porque você fica pensando, por que eu não falei depois? Por que eu não falei naquela hora? E atrapalha a nossa missão primordial, que é o ID, né? Se a gente tiver medo, não tiver intrepidez, a gente não cumpre o ID, né? Isso. Não. E é por isso que eu falei que é saudável a gente passar vergonha de vez em quando. Isso. Né? Porque Mas a gente fica menos sujeito à crítica, sabe? Quando a gente já... Tem que aprender. Quando a gente é esculachado de vez em quando. Porque, às vezes, eu vejo algumas pessoas próximas, assim, que alguém fala uma coisinha e que realmente foi uma crítica ou não deu a devida valorização e a pessoa fica tão abalada com aquilo que, assim, perde o brilho. Assim, nossa, mas você está preocupado com a opinião daquela pessoa? Né? Assim, que relevância ela tem? Né? Tem um ponto aí que eu acho importante, é que, às vezes, a pessoa ela não tem medo nenhum de ser exposta e ela cai no ridículo. Concordo com você fala. Por exemplo, uma pessoa... É o que a minha filha fala pra mim, às vezes, mamãe, a senhora tá passando vergonha. Os filhos Eu vou dar um adoram, exemplo, uma morrem de pessoa medo disso.
que acha que ela canta maravilhosamente bem. Ah, E é extremamente desafinada. tem isso. Mas ela não tem essa consciência. Autocrítica. Ela não tem essa consciência. Ela gosta de cantar. Uhum. Ela se expõe ao ridículo o tempo inteiro. Sim. E acha ruim se você falar que, olha, não Aí faça. não tem. Tem Você isso. não faz isso bem. Uhum. Entendeu? Tem esse outro lado. Tem. Então, um verdade. pouquinho de medo de se expor é importante. E Tá medo, certo. e Mas medo eu de acho que a falar para a pessoa autocrítica- também. Autocrítica. É, a autocrítica que eu É. acho que é importante. E o bom senso, né? Isso. Eu achei interessante também a abordagem que ele deu de como solucionar isso, né? Que os olhos de Deus estão nos vendo o tempo O tempo inteiro. inteiro. Se a gente está fazendo o tempo inteiro para a pessoa mais importante, É. Legal. quem diga a não fazer para os menos importantes, né? Isso. É igual no Sermão da Montanha. Os passarinhos têm um valor, nós temos outro. Então, para nós, os homens têm um valor, para Deus tem muito mais, né? Nossas atitudes, né? É. Então, eu achei interessante ele colocar nessa... Como é que pastoreia esse medo de se expor? Bom, Sim. você está fazendo o tempo inteiro as coisas para Deus. Deus está te vendo o tempo inteirinho. Né? E a gente Isso é ama. integridade, né? Eu Sim. sempre ter consciência de que o que eu faço é para Deus. Eu tendo essa consciência, vou tentar fazer o melhor. E ok, se me criticarem, né, eu estou tentando fazer o meu melhor. E essa Mas- integridade é importante porque, às vezes, meu medo de me expor, aqui é no... Gustavo, Bom, mas cai um pouquinho no que você falou também, né? Do bom. Se a pessoa falar assim, eu estou fazendo o meu melhor, mas o melhor dela é muito Autocrítica. desafinado o melhor dela, né? Mas eu acho que Deus vai colocando a Autocrítica, é. consciência, né? Mas às vezes essa pessoa que não tem a noção, ela é muito vaidosa. Ela tá cega, né? Isso. É. Aí caiu no outro extremo, né? Às vezes o Da pecado dela vaidade. não pode ser o da vaidade. Pode né? ser, pode ser. Por isso que eu concordo com o que a Bianca falou. Às vezes se expor a fim de que você possa Receber crítica. críticas Você para precisa- você. Se Precisa, né? sujeitar a uma E avaliação. não se expor para sujeitar receber a uma elogios, avaliação. né? Isso, É, isso. exato, exato. Uma Que coisa que, é a me grande- veio à mente aqui... Não, pode concluir aí. Não, que eu ia falar que é o grande paradoxo que a gente vive nesse mundo digital. Porque, assim, as pessoas, elas se expõem de uma forma escancarada, em certa medida. Exagerado, né? Exagerada, de compartilhar intimidades que ela não mostraria, às vezes, para alguém da família que é muito próximo, entendeu? Então, assim, eu exponho... Eu não, mas as pessoas Pessoas, né? expõem com muita facilidade o próprio corpo, né? Compartilha certas intimidades ali que só é entre quatro paredes, compartilha coisas que está vivendo no dia a dia. Então, assim, é uma exposição muito grande do seu dia a dia, do que faz, do que deixa de fazer, né? De si, mas, ao mesmo tempo, não recebe bem aquilo que vem como uma avaliação negativa. Sim. E eu acho tão curioso como, às vezes, algumas pessoas se expõem, aí vem alguém criticando, porque você acha no direito, né? Eu estou assistindo o meu programa aqui, então eu vou fazer a minha avaliação. A pessoa deu liberdade. E pra aí a julgar, pessoa né? pega e fala assim, não, peraí, esse aqui, quem te deu liberdade para vir falar da minha vida? Para vir dar palpite no jeito que eu crio minha filha, né? Ou para falar que eu tô gorda, eu tô magra, né? Quem te deu esse direito, né? Assim, e aí vira essa coisa É muito assim, engraçado essa contraditório, vida de né? hoje em dia, dessas coisas. Eu acho muito assim, gente, como é que pode? A pessoa vai lá, expõe a vida inteirinha dela e fica chateada quando um hater vem, né? E critica, né? Não faz sentido, né? Você não tem esse que é o meu lugar, meu espaço. Vem você aqui me criticar, né? Como se assim. Aqui só tem lugar para elogios. Eles partem do pressuposto de que seria tal como alguém invadisse a minha casa e começasse a dar palpite em tudo que estivesse ali dentro, né? E sem ter sido convidada. Ah, mas eu abri a porta. Mas você está abrindo. Eu pus tudo de vidro para os outros verem. Não, como? Você tem privacidade. São as incoerências complicado, desse dia muito de hoje. Né? complicado isso. Gustavo queria. Não, só a questão de exposição, eu lembrei aqui de João 3, a exposição diante de Deus. Eu me expor diante de Deus. Ele vai falar de luz, né? Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz. Por quê? Porque suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas obras não sejam manifestas.
mudando o foco, a gente vai agora falar de exposição diante do nosso Criador. Tem gente que tem medo de se expor diante de Deus porque quer continuar a viver no pecado e prefere as trevas do que a luz. Ama o pecado, né? Ama o pecado. E Deus é luz. E o que se aproxima da luz, o pecado vai aparecer. O pecado ele é detalhado, ele é exposto, né? Tem até aquela música do João Alexandre que fala aquele pecado exprimido, pensado, planejado, né? Que a pessoa não quer abrir mão Isso dele. me lembra Adão, né? A primeira coisa que ele fez Ele fugiu. Ele fugiu. Escondeu, A gente né? está falando de exposição, então é importante falar isso, né? Que a gente tem que se expor diante de Deus para que os nossos defeitos apareçam e nós possamos ser depurados. Sim. Como o fogo depura o metal ou o ouro, que ainda, aquela pedra bruta, para sim. tirar o ouro. Sim. Então nós precisamos ser depurados. Nós temos que nos expor diante do nosso Criador. Com certeza. E se escancarar, né? Vamos? Chegamos. É. Chegamos a 1 hora de programa. E é isso. Foi um grande prazer estar aqui com todos os que estão aqui presencialmente, os que estão Muito bom. escondidos Virtualmente. por trás da tela. E não se pronunciaram no chat. Mas é muito bom a gente poder compartilhar, né? Não só das coisas que nós vemos, das coisas que nós vivemos, experiências passadas, experiências que estão diante de nós, coisas que testemunhamos com pessoas próximas e, acima de tudo, aquilo que a gente aprende e aquilo que alimenta a nossa alma, que de fato nos traz essa confiança inabalável, que precisa ser perseguida todos os dias, né? Porque, com certeza, se a gente se afasta da nossa fonte, a nossa confiança se abala. Ela se abala. E esperamos que tenha sido um tempo proveitoso para todos que estiveram conosco, nos acompanharam. Compartilhem também suas experiências, né? Não tenham medo de se expor. Não tenham medo de se expor. Você não será julgado, muito pelo contrário. Essa troca nos ajuda a crescer, nos ajuda a refletir também. Às vezes são situações que, para a gente, aparentemente, são tranquilas, né? Dentro do nosso contexto de vida, mas, às vezes, nesse medo em específico, tem pessoas que lidam com coisas muito mais difíceis, muito mais desafiadoras. Então, essa troca, com certeza, enriquece a nossa discussão. Nós não temos a palavra final, mas buscamos a única... A única palavra que pode ser final é a Bíblia. Exato. Vamos aos temas do nosso próximo programa? Temas dos próximos programas. Medo de... Que é, Pode falar. André. medo de não ser feliz, medo de sofrer, medo de não se casar, medo de não ser feliz no casamento. Vamos falar muito sobre felicidade É verdade. Ligada... e sofrimento. E acho que estão muito ligados todos, né? Então, Todos os 4 todos. ligados. Muito Que bem. é essa perspectiva futura de com quem irei caminhar, né? Isso. Eu acho que isso também tem essa ansiedade futura. E esse tema de relacionamentos, hoje em especial, esse próximo episódio, 1 hora vai ser pouco. difícil tratar, né? Porque cada vez mais tem sido tratado como quase como como é que fala? Uma sorte, né? As pessoas Tá. colocam dentro dessa perspectiva. O não cristão coloca nessa perspectiva. É sorte. Uma É roleta, sorte, né? uma roleta roleta da... Isso que eu russa, queria falar, roleta Laia, russa. obrigada. É roleta da sorte. Isso. Né? Nosso próximo episódio é Dia 8. Dia 8 Dia 8 de novembro, de novembro. Aí que será é em qual dia da semana? Esse vai ser na sexta-feira. Novamente na sexta-feira. Então, estão todos convidados. Compartilhem os episódios passados com pessoas próximas a você, né? Que também irão se beneficiar com esses conteúdos, com essas conversas. Tragam também aí experiências sobre esses temas de relacionamento, de medo de não ser feliz, né? Amplie a nossa visão dos medos, né? Sim. Isso. E não deixem de escrever, né, no canal. No canal. André, existe um grupo... Existe um grupo do WhatsApp que nós temos lá e por lá nós avisamos também.
E por esse grupo de WhatsApp, nós temos lá os administradores. Se você quiser contar a sua história, compartilhar a sua história, pode nos mandar uma mensagem também, tá? Nós gostaríamos muito de ouvi-los e poder ajudá-los. Exato. E como faz parte? Como é que faz para entrar no grupo? Nosso diretor, Edrey, vai providenciar isso no comentário. Pode ser, O Edrey? link. O E ela link, vai mandar o o link link. no chat aqui da nossa conversa, Ok. do nosso vídeo. Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Que todos noite. tenham uma semana abençoada, Abençoada. sem ansiedades, né? Mas descansando, Sem medo do improvável, sem medo do improvável, do imprevisível, imprevisível, e de se expor, de se expor, sem medo de velhice, sem medo de envelhecer. sem que isso traga pavor ou que paralise, enfim. E buscando sempre a nossa maior fonte, daquele que tem controle de todas as coisas, que nos ama, que nos conhece, sabe das nossas limitações e sabe o que é melhor para nós. Boa noite, boa semana noite. a todos e até a próxima. Até a próxima.